A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos trazer para vocês duas dinâmicas muito interessantes que trata principalmente da relação pai e filho, especialmente quando um pai dá predileção a um dos filhos e o outro fica como se escanteado, né? Então nós vamos ver as consequências de tudo isso dentro desta dinâmica que vamos realizar. Então, como eu disse, a dinâmica tem como objetivo entender que a predileção dos filhos é uma das principais causas, principalmente do conflito no lar. Um dos textos interessantes que pode ser pegado como base é o de Gênesis capítulo 25, a começar do versículo 11, principalmente. Se você for para o versículo 28, Gênesis 25, 28, ele diz assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então vocês percebam aí que há duas predileções. O pai amava mais um filho, a mãe amava mais o outro. E isso tem consequências muito graves. Então, o que é que você vai precisar como recurso para essa dinâmica? São recursos bem simples. Você vai precisar de uma Bíblia, tá? De uma Bíblia e de um quadro, seja de giz, um quadro branco, e papel A4. Papel A4, tá? Você escrever. Então, de que forma vai acontecer esta dinâmica? Essa dinâmica, ela é um pouco longa. Inclusive, você pode usar ela como se fosse a sua aula, tá? Ela está dividida em 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos destacar, você como professor precisa destacar, já que nós vamos discutir a respeito de relação pai-filho na questão da predileção, é o termo família. O que é família? Então, neste momento, primeiro momento, é muito importante você definir o conceito de família, segundo a Bíblia, né? E perguntar aos alunos o que eles entendem por família. Então, neste momento, vai ser esclarecidos estes pontos importantes. Então, nesse momento, você vai fazer uma reflexão, como aplicar os princípios bíblicos na família, e vai também estimular a discussão de como aplicar esses princípios bíblicos na família, tá? Então, tudo isso será muito importante neste primeiro momento. Depois desse primeiro momento, nós vamos para um segundo momento, que é o momento onde vamos ter o problema da predileção dos filhos, né, na família. Então vai ser visto aí o conceito de predileção por filhos, tá? Vai ser identificado as consequências negativas da predileção por um dos filhos no seio da família, e vai ter também uma reflexão sobre como evitar essa predileção por um dos filhos no seio da família. E qual é o método que você vai usar para isso, para esse segundo momento? Primeiro método, você vai usar a questão de perguntas. Você vai perguntar aos seus alunos o que eles entendem por predileção, né? Predileção por filhos, né? O que é que eles entendem sobre isso? Então, você vai notar as respostas no quadro. Cada um que entender, dizendo em palavras rápidas, não uma palavra rápida e simples, e vai ser notado no quadro. É muito importante que o seu aluno não diga grandes frases, mas sim palavras curtas, tá? E isso vai ser notado no quadro. Em seguida, você vai fazer uma leitura de um texto bíblico que trata justamente sobre essa questão da predileção, né? De um pai, uma mãe tem uma predileção por um filho, que é o texto que eu falei, o texto de Gênesis
capítulo 25, eu falei do versículo 11. Na verdade é o versículo 19 até o 34, que é o final desse capítulo 25. Então, este texto vai mostrar justamente esse problema que houve na família de Jacó, né? Quando um dos filhos, aliás, da família de Isaac, né? Quando um dos filhos predileto, né? Preferia Esaú, que era justamente o amor de Isaac por Esaú e o amor de Rebeca por Jacó. Então esse texto vai destacar muito isso. Então é feito aí, dentro desse segundo momento, uma leitura desse texto, né, que trata sobre isso. E depois o que é que você vai fazer nesse segundo momento? Você vai fazer uma dinâmica em grupo. Você pode dividir a turma em pequenos grupos e pedir para que eles identifiquem as consequências negativas da predileção dos filhos na família, em cima desse texto, tá? Então cada grupo pode escrever numa folha de papel, tá? Pode ser um quarto da folha de papel A4. Um quarto, né? Então você tem a folha de papel A4, então divide ela em 4 partes e fica uma parte para um grupo, uma parte para outro e outra para outro, certo? Então cada grupo pode escrever na folha de papel e colar no quadro para facilitar a visualização. Então, depois que fizerem isso, vai haver um debate em sala, onde você vai estimular a discussão sobre como evitar a predileção do pai, né, o pai e a mãe, ter um filho predileto no seio da família. Tá? Então esse é o segundo momento. O terceiro momento vai ser discutido o conflito no lar. Terceiro momento. Então como vai ser feito isso? Primeiro vai ser identificado as principais causas de conflito na família, certo? Em cima disso, né, do assunto que estamos tratando. Depois vai ser feita uma reflexão sobre como lidar com os conflitos na família. Qual o método que você vai usar para isso? Para esse terceiro momento, onde você vai identificar as principais causas de conflito na família e depois fazer essa reflexão de como lidar com esses conflitos. Bom, primeiro você vai perguntar aos alunos quais as principais causas de conflito na família. E a partir daí vai ser anotado as respostas no quadro, certo? Segunda coisa, você vai dividir o grupo, fazer dinâmica, muitas vezes também de grupo, né? Dividir a turma em pequenos grupos e pedir para que eles identifiquem possíveis soluções para lidar com os conflitos na família. Então, cada grupo pode escrever na folha de papel, né, menorzinha, dividido, uma folha de A4 dividida em 4 partes, tá? E colar no quadro para facilitar a visualização. E depois, para encerrar, vai fazer um debate em sala de aula. Esse debate, ou seja, nesse debate, você vai estimular a discussão sobre como lidar com os conflitos na família, certo? E no final da aula, você pode fazer um momento de avaliação, perguntando aos alunos o que eles aprenderam sobre o plano de Deus para a família e as principais causas de conflito na família em relação a essa questão da predileção de um pai ter predileção por um filho e como evitar isso, como evitar essa questão de predileção por algum filho, tá certo? A segunda dinâmica. Como vai ser essa segunda dinâmica? Essa segunda dinâmica, ela tem como tema jogo de predileção. Então, essa dinâmica, ela tem como objetivo conscientizar os alunos sobre essa questão da predileção dos pais por um dos filhos e como isso afeta na relação familiar. O que é que você vai precisar nesta dinâmica? E então, gente, nessa dinâmica, você vai precisar de um recipiente, tá?
Ou pode ser até uma sacola plástica, uma sacola de papel. Aqui, ó. Tá? Olha aqui o papel. Vai precisar de papel, certo? E vai precisar de caneta ou lápis, certo? Caneta ou lápis, ou piloto, para o aluno escrever, certo? Então o que é que você vai fazer nessa dinâmica? Você vai entregar a cada aluno, tá? Um pedaço de papel. Você pode pegar, inclusive, esse papel e dividir em 4 partes, certo? Como foi na outra dinâmica. E vai pedir para que os participantes escrevam no papel uma qualidade positiva que eles acreditam que os seus pais valorizam mais de um filho. Né? Para dar predileção àquele filho. Então, digamos que o pai goste muito de um filho, ele tem o seu filho, aquele filho como filho predileto, porque ele é mais inteligente, então vai botar o nome inteligente, porque ele é mais bonito, né? A beleza, a questão da beleza. O pai valoriza mais porque ele é um filho obediente. Você tá lá, obediência, né? É um filho responsável. Então, veja qual a qualidade positiva que você acredita que o pai, ou você como pai, valoriza mais o seu filho, certo? Se você é pai, você vai colocar a sua qualidade. Se você é um filho, você vai colocar a qualidade do seu pai, certo? Então escreve no papel e depois vai pegar esse papel, dobrar e colocar aqui dentro da sacola. Tá? Pode ser uma caixa, pode ser uma sacola de papel, de plástico, enfim. Coloca tudo, mexe bem. Em seguida você vai pedir para os alunos retirar um papel, tá, daqui de dentro e ler em voz alta a qualidade que foi escrita. Então os alunos vão ler, cada aluno vai ler, e aí você vai perguntar para o aluno se ele concorda, se essa qualidade eram valorizadas por seus pais e se eles se sentem confortáveis com isso. O pai valorizar determinadas qualidades. Ou então, se você já é pai, você pode refletir sobre o seu pai, que ele valorizava isso. Você se sentia confortável com isso? Então é muito importante que você, nesta dinâmica, estimule a discussão em grupo sobre como a predileção dos pais por certas qualidades ela pode levar a conflitos familiares. Então, reflita, né, como essa disputa entre irmãos, pela atenção, pelo afeto dos pais, né, e a questão também da pressão para atender a expectativa dos pais, né? Enfim, pode ser levada à discussão das mais variadas formas. Então, se você preferir, você pode inclusive adaptar a dinâmica para incluir outras qualidades, outros atributos que ou você como pai ou que o seu pai considerava superior nos filhos, certo? Então, para essa discussão ela se tornar mais profunda, você pode encorajar os alunos, inclusive, a compartilhar suas experiências pessoais com essa questão de predileção de um pai por um filho, né? E como isso afeta, ou como isso afetou a questão da relação familiar, certo? Então, para uma abordagem mais lúdica, você pode inclusive criar equipes, pedir para cada equipe listar essas qualidades que os pais valorizam mais e discutir em conjunto, tá? Como isso pode afetar na dinâmica familiar. Enfim, fique à vontade para lidar com este assunto no momento da dinâmica, tá bom? Espero que essas dinâmicas ajudem você na aplicação da sua aula e que você possa ter uma aula muito abençoada no nome de Jesus.